Olá, muito obrigado a você que a partir desse momento começa a acompanhar conosco a nova edição do nosso Jornal do Sul de Minas. De novo, estamos abraçando carinhosamente a sua amizade, a sua sintonia para com esse que é o primeiro informativo do dia pela nossa TV Poços, e é claro que da nossa parte toda a sinceridade ao lhe desejar um dia muito feliz. Estamos ao vivo pela TV aberta, também pela Sky e já nas redes sociais, bastando você acessar facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Saliento que esta edição ao vivo de agora você poderá revê-la nos nossos horários alternativos, às 15 horas e também às 23 horas e 30 minutos. E todo o áudio do programa sendo reproduzido também a partir das 3 da tarde pela MAC Rádio, bastando você acessar. Estamos nós aqui numa manhã diferente da de ontem. Ontem ainda enaltecia aqui aquele solzinho gostoso que tínhamos quando o programa começou, e hoje, num cenário oposto, a gente percebe aí o piso da Avenida João Pinheiro molhado devido a uma chuva fininha que foi suficiente para molhar esse apresentador aqui em cima da sua motocicleta vindo para trabalhar, mas não tem problema, estamos firmes e fortes. E é engraçado porque lá do alto da Serra de São Domingos, a nossa câmera fixada mostra um cenário que não corrobora com o tempo chuvoso, né? Lá de cima dá a impressão que nós estamos aí com um dia até bastante agradável, mas a chuvazinha permanece, o que cá para nós é muito bom. E para abrir a edição de hoje do nosso programa, nós temos as manchetes dos jornais diários que já estão disponíveis aí a toda a população. Jornal da Mantiqueira: papelarias garantem entrega dos kits escolares na cidade. Também ali alguma coisa relativa ao esporte, ocorrências policiais e a manchete do Jornal da Cidade também dentro do mesmo enfoque. Papelarias voltam atrás e aceitam entregar os kits escolares aos alunos. Ainda bem que o bom senso prevaleceu, não é? Houve, até onde eu ouvi, um escalonamento, um organograma de pagamentos, o que é muito bom para todo mundo, né? Para as empresas, para as papelarias que irão repassar aquilo que já foi comprado e principalmente para os alunos. Portanto, os kits escolares serão entregues. E para o programa de hoje nós temos a grata satisfação de recebermos aqui ao vivo, nos estúdios da TV Poços, ele que recentemente, há menos de 10 dias, teve o seu nome escolhido como novo presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas, o professor Carlos Roberto de Oliveira Costa, que eu saúdo agora, parabenizando ainda em tempo a escolha do seu nome, professor, e agradecendo a sua vinda. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Primeiramente, obrigado pela atenção, né? É uma honra estarmos aqui também no programa. Cumprimento a todos aqueles que estão nos assistindo neste momento e espero, né, que todos nós tenhamos um bom ano de 2019 e nesse novo desafio, essa nova experiência, né, que Deus nos ajude a cumprir bem essa missão, esse desafio de alta honra e de alta responsabilidade. Com certeza, é o desejo de todos nós enquanto cidadãos que sempre queremos o bem da nossa cidade. Saúdo também nosso amigo, debatedor, co-apresentador da edição de hoje do Jornal do Sul de Minas, a quem eu reforço, assim como reforço ao professor também, os votos de um felicíssimo ano novo, agora pessoalmente. Nos desejamos via aplicativo e agora estou desejando a ambos um ano novo muito feliz. Bom dia, Hélio Scalvi. Bom dia, meu amigo Pedro Bertozzi, retribuo a você os votos de feliz ano novo, também a todos os telespectadores da TV Poços, que nos prestigiam há tantos anos, e também ao novo presidente da Câmara. Obrigado. E me permita rapidamente mandar um grande abraço ao meu primo Paulinho Scalvi, lá de Amparo. Tem uma audiência lá em Amparo, o jornal. Viu? É mesmo? O pessoal vive mandou outro dia. Mandou aqui para mim no aplicativo. Sempre me comunicando. Então, Paulinho é um primo querido de muitos anos já, e dia 1º ele fez aniversário. E destacar a participação na posse do nosso novo presidente Jair Bolsonaro e do general Mourão, vice-presidente, do nosso amigo, querido amigo Lázaro Emanuel Franco Salles, representando a COMAB, que é a Confederação Maçônica Brasileira, juntamente com representantes da
das grandes lojas e do Grande Oriente do Brasil, que são as 3 potências maçônicas regulares do Brasil. Então, parabenizar o Lázaro pelo convite que recebeu, do General Mourão, que é irmão de maçonaria também. Então, um grande abraço a ele, parabéns pela representação dele e na loja maçônica Estrela Caldense, também centenária loja maçônica Estrela Caldense, que tanto serviço desenvolveu e desenvolve para a cidade de Poços de Caldas. Ok. Professor, ainda antes de nós iniciarmos a nossa conversa, quero fazer o registro de que o comando da Polícia Militar em Minas Gerais apontou ontem o nome daquele que irá substituir o Coronel Frederico, que foi para a reserva, né, esteve aqui conosco, né? Aliás, ele anunciou aqui em primeira mão, com exclusividade, a chegada do helicóptero, Foi, exatamente. né, que já está aí à disposição. E o novo nome escolhido pelo comando da Polícia Militar para chefiar, para comandar, para gerir a 18ª Região Militar de Minas Gerais é o Coronel Nelson Alexandre da Rocha Queiroz, que ocupou recentemente aí o comando do batalhão da cidade de São João del Rei, abrangendo ali Tiradentes e aquelas cidades circunvizinhas. Portanto, Coronel Nelson Alexandre da Rocha Queiroz, conhecido como Coronel Queiroz, o nome militar, não é? O Coronel Queiroz, ainda sem uma data estabelecida para a sua chegada. Professor Carlos Roberto, foi surpresa, honestamente falando, o apontamento do seu nome como o mais votado para a presidência da Câmara? Sim, foi uma surpresa, porque nós já havíamos lançado o nome, estávamos nos preparando já, né, há alguns meses. No entanto, foi uma surpresa ali no momento nós termos sido eleitos, e, graças a Deus, iniciando já os nossos trabalhos desde o dia 2. Eu imagino que deva ser uma honraria, não é, para um vereador, ainda mais um vereador de primeira viagem. Sim. Não é? O senhor tem 2 anos como edil e, de repente, por entendimento da maioria dos seus pares, o seu nome é apontado para gerir os destinos da nossa Câmara Municipal, do nosso poder legislativo. Sim. Isso tem um peso nos ombros, não tem, professor? Tem um peso muito grande, porque, de fato, foi a minha 3ª campanha, né, para vereador, né, tentando aí assumir o cargo de vereador, e no primeiro mandato, né, já no primeiro biênio, assumi a presidência da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, e agora no segundo biênio, assumindo como presidente da Câmara. Realmente é uma grande responsabilidade, é uma honraria, e fico muito feliz porque já nesse primeiro mandato poder assumir aí a liderança da Câmara Municipal. Presidente, como é tradicional em Poços de Caldas, as eleições na Câmara Municipal são marcadas por reviravoltas, por encontros prévios, né? Muitas vezes foram feitos jantares, almoços para se fazer a maioria, e normalmente o que acontece é ao contrário, né? Então sempre temos surpresas. O senhor não acha que a base do prefeito saiu um tanto quanto chamuscada desse entreveiro, vamos dizer assim, já que o vereador Bonafé tinha lançado o seu nome como membro do PSDB, teoricamente deveria ter sido eleito presidente da casa, e esse entreveiro tudo acabou por eleger uma secretária do Partido dos Trabalhadores com o prefeito tendo maioria, né? Como é que o senhor viu esse imbróglio todo? Na verdade, ali, né, nos entendimentos que nós tivemos, nas conversas que tivemos, houve um momento em que o vereador Gustavo Bonafé entendeu que deveria manter o seu nome como candidato à presidência. Eu também entendi que deveria manter o nome como candidato a presidente, e nesse momento, então, com o lançamento das 2 candidaturas à presidência da Câmara, não apareceu outro nome, e ali no momento, né, houve um entendimento que deveria ser o meu nome o escolhido. E no dia da eleição havia 2 possibilidades: havia a possibilidade da eleição pela chapa, né, e a eleição cargo a cargo, né? A princípio, a eleição seria pela chapa. Nós tínhamos montado uma chapa, e que foi apresentado, inclusive, ali no momento,
No entanto, depois de algumas conversas, houve ali uma participação, uma intervenção do vereador Paulo Tadeu, também do vereador Gustavo Bonafé, e entramos num acordo então que a votação seria cargo a cargo. De fato, é uma surpresa, porque o vereador Gustavo Bonafé, né, do PSDB, são 4 vereadores, e no caso eu do PSC, eu e o vereador Marcelo. Então, de fato, houve aí uma mudança, né, uma surpresa, como já dissemos no início do programa. Agora, eu entendo que, não obstante ter ocorrido isso, o vereador Gustavo Bonafé foi eleito vice-presidente, de modo que está também membro da mesa diretora, e os 2 outros vereadores, né, a vereadora Maria Cecília, do PT, e o vereador Ricardo Sabino, do PSDB, formamos então a mesa diretora. É uma mesa heterogênea, sem dúvida, né, mas entendemos que, não obstante aí essas diferenças, nós, se Deus quiser, vamos fazer um bom trabalho à frente da Câmara Municipal. Quando um vereador está prestes a assumir o cargo que o senhor já assumiu, né? Assumiu de direito, ainda não de fato, quando isso está prestes a acontecer, num primeiro momento a intenção seria tocar o trabalho que já vem sendo feito, ou o vereador chega com alguma outra forma de querer trabalhar, de inovar? Sim, de fato, o primeiro ponto é dar continuidade a tudo aquilo que foi positivo. Sim. Porque nós temos que observar que, nesse biênio, a Câmara Municipal foi realmente muito bem conduzida, né, pelo vereador Antônio Carlos e os demais membros da mesa diretora. Então, de fato, tivemos aí um biênio, sem dúvida, houve sobressaltos, houve questões polêmicas, né, houve situações graves, inclusive, a ser ali resolvidas. No entanto, nós observamos que, com certeza, com toda a experiência, né, do vereador Antônio Carlos e os demais membros da mesa diretora, teve aí um biênio muito bem conduzido. Então, aquilo que foi positivo, por exemplo, a questão da economia, né, feita na Câmara Municipal. De fato, temos ali uma Câmara muito enxuta, como sempre o vereador Antônio Carlos tem dito, e demais vereadores também. No entanto, há questões sim de inovação, né? Então, com tranquilidade, né, com muita seriedade, vamos dar assim alguns outros rumos ali a alguns trabalhos da Câmara Municipal. Por exemplo, a questão que é importante é a questão da divulgação maior dos trabalhos dos vereadores, é uma questão também educativa em relação ao que é, de fato, o Legislativo Municipal, enfim, e outros trabalhos aí já que, inclusive, já iniciamos, já começamos já as conversações, as reuniões. Professor, o senhor sabe que política se faz dentro da Câmara e nos bastidores também, né? Sim. E a fofoca faz parte, fofoca política é uma coisa que muitas vezes é aquela história, né? Eu aumento, mas não invento, né? Sempre tem o seu fundo de verdade, ou pelo menos uma tentativa de fazer isso, né? Muitas pessoas estão dizendo que, em função do senhor ser um vereador em primeira legislatura, a presença do PT na mesa diretora e também do vereador Paulo Tadeu, que é já bastante experiente, foi prefeito da cidade, e a vereadora Cissa, que também tem experiência, poderiam, de alguma forma, vamos dizer assim, fazer com que o senhor tomasse algumas medidas que fossem do interesse deles, né? Como é que o senhor reage a esse tipo de comentário, né? Ou seja, no popular, que eles poderiam fazer a cabeça do senhor. Como é que o senhor vê esse tipo de comentário? Eu vejo assim que, na verdade, né, no meu caso, e acredito que os demais também, nós temos convicções seguras, né, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista ideológico. Sem dúvida que a nossa intenção, e realmente queremos fazer isso, fazer ali uma gestão realmente participativa com a mesa diretora, como já falamos anteriormente, embora seja uma mesa diretora heterogênea. No entanto,
fazer em conjunto, né, e com os demais vereadores. Eu não vejo aí, não obstante a gente estar no primeiro mandato, que nós sejamos aí popularmente aí, sendo alguém que pudesse ser conduzido, digamos assim, sobretudo por um partido que ideologicamente, né, é contrário àquilo que nós defendemos, pelo menos ali do ponto de alguns pontos mais polêmicos. Em relação aos vereadores citados do PT, o vereador Paulo Tadeu, o vereador Maria Cecília, realmente, do ponto de vista ideológico, temos nossas diferenças, mas temos uma convivência muito tranquila ali na Câmara. Então, não vejo, de fato, ali como uma imposição deles ou coisa parecida. Tanto que também temos nossas convicções seguras, né, tanto políticas quanto ideológicas, como já afirmei anteriormente. Perfeito. Ok, nós temos um primeiro intervalo chegando e vamos voltar, é bem rapidinho, você continua conosco em mais esta edição do nosso Jornal do Sul de Minas. Muito bem, estamos retornando ao vivo aqui dos estúdios da TV Poços com a edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas, quando estamos recebendo o novo presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas, o professor Carlos Roberto de Oliveira Costa. O professor, o senhor é um dos componentes do lado religioso da Câmara Municipal. Nós temos, eu sempre digo isso desde a eleição de vocês, que há muito tempo nós não tínhamos uma Câmara tão religiosa assim, tanto no que se refere aos evangélicos quanto aos católicos, como é o seu caso. É necessário separar essas coisas quando se exerce o mandato? Olha, eu vejo assim, que quando nós estamos exercendo o mandato, né, nós levamos, né, nossos valores, levamos nossas convicções, levamos tudo aquilo que é a nossa vida, né? Então, não vejo assim como separar, né, esse lado religioso, porque, na verdade, ele faz parte ali de toda a nossa formação, nossa vivência, nossa experiência. O que a gente comenta sempre é que, no exercício do mandato, né, nós não temos como governar ou exercer o nosso mandato fazendo uma discriminação, por exemplo, religiosa. Eu, como católico convicto, não posso, por exemplo, né, em relação às leis ou em relação ao exercício diário do mandato, fazer uma discriminação em relação aos protestantes, né, ou evangélicos, ou demais pessoas pertencentes às mais variadas religiões ou que não têm religião alguma. Na verdade, o exercício do mandato, conforme nós fazemos no próprio juramento, né, no dia da nossa posse, prometendo ali cumprir a Constituição Federal, cumprir as leis do país, cumprir a nossa lei orgânica, nós temos que governar para toda a população. Então, não vejo nenhum empecilho ou questão negativa, muito pelo contrário. Aquilo que são nossos valores, nós procuramos exercer diariamente o nosso mandato. Professor Carlos, o senhor disse em entrevista aos meios de comunicação, depois de eleito, que os seus objetivos principais agora como presidente da Câmara serão aumentar a participação popular no trabalho legislativo, divulgar, como o senhor já disse, de forma mais intensa as atividades das sessões. E aí o senhor entra num tema que eu considero muito importante. Já entrevistei aqui nesses últimos quase 9 anos vários presidentes de Câmara que tinham exatamente o mesmo objetivo, aumentar a participação popular. Nenhum deles conseguiu, nós vemos as sessões com muito pouca gente. Sim. Embora exista a transmissão pela TV, né? Não, acho que aqui não tem. Não é TV, mas pela internet. Mas nós sabemos que a participação popular é muito pequena. O que o senhor acha? Por que o senhor acha que essa participação é pequena? O senhor acha que a população está descrente dos políticos? Ela tem algumas restrições? Qual é o teu caminho para atingir o interesse da população para que os trabalhos sejam prestigiados? Sim. Na verdade, assim, historicamente, né, a participação
do brasileiro como um todo na política, ela é muito pequena, né? Isso não é uma questão apenas de Poços de Caldas, mas historicamente, né, aí a relação da população na participação direta, né, das decisões políticas sempre foi uma questão assim, não presente mesmo. Há uma certa apatia generalizada do brasileiro em relação a participar das reuniões. Não que o brasileiro não se interesse pela política, muito ao contrário, né? É um dos assuntos mais discutidos aí, positivamente ou negativamente. Em relação à Câmara Municipal, né, ouvindo aí os demais vereadores, nós já sabemos que mudar o horário das sessões também não é uma solução, porque já houve outras experiências e também não houve uma grande participação da população. O que nós pretendemos, né, num primeiro momento, em relação às sessões, realmente é um trabalho educativo, mostrando à população qual é a função do vereador ali nas sessões, né? As discussões, né, são fundamentais. O que nós observamos é quando há um interesse específico de algum grupo ou um tema muito polêmico, aí nós temos a participação, que é compreensível, né, naturalmente compreensível. No entanto, nós entendemos que se nós fizermos em parceria com a imprensa, em parceria aí com os demais órgãos da nossa cidade e uma maior divulgação pelas redes sociais, nós entendemos que aos poucos poderá ir aí mudando essa concepção em relação à política e, de modo específico, em relação ao legislativo, né, que nós sabemos que muitas vezes não há uma compreensão, né, qual é o real trabalho do Poder Legislativo. Além disso, algumas iniciativas que já existem, que, em nosso entender, elas ajudam também essa consciencialização em relação ao Poder Legislativo, que é a Câmara em Visita, que é um trabalho muito bonito, fantástico, que é realizado, com a participação das crianças, dos jovens. Inclusive, tivemos, no ano passado, alguns grupos de terceira idade que foram também participar da Câmara em Visita. Inclusive, além da sessão que é realizada ali, que é simulada, né, nós temos agora a visita mesmo, né, aos setores da Câmara Municipal. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é o Parlamento Jovem, né, que também é um trabalho institucional do Estado, né, e que a Poços de Caldas, a Câmara Municipal de Poços de Caldas participa assim com grande eficácia, realmente, dirigido lá pelos nossos assessores. Além disso, uma outra intenção nossa, e nós vamos realizar, se Deus quiser, é a biblioteca, que já existe, né, mas que nós temos a intenção de colocá-la para a participação da população, a população ter acesso, né? Primeiramente vamos ampliar o acervo da biblioteca e temos também, precisamos ter um bibliotecário, ainda não temos, né? Vamos trabalhar nesse sentido. Então, é nesse sentido que eu também falo dessa participação popular. Em relação às sessões, realmente é um grande desafio, mas nós já estamos comprando esse desafio. E também uma observação, às quintas-feiras são realizadas as reuniões das comissões. As reuniões das comissões também são públicas. Até o ano passado, nós realizamos na sala de comissões. A partir deste ano, nós vamos realizar essas reuniões no plenário também. Elas não serão, a princípio, não serão transmitidas ao vivo, né? Mas serão gravadas e com todo o rito que já é previsto em nosso regimento. Também é uma outra possibilidade da participação da população em nossos trabalhos. Nós, obviamente, assim como toda a cidade, nós sabemos que a administração municipal não passa por um momento bom, né, em dias atuais. Ainda assim, o prefeito sabe que pode contar com a maioria que ele tem na Câmara. Isso o senhor acredita que deva continuar, que deva prevalecer esse aporte, esse acolhimento do Poder Legislativo ao prefeito municipal? Sim, isso continuará, né? Já é um
já vem ocorrendo isso desde o início da administração, inclusive o nosso partido, Partido Social Cristão, né, eu e o vereador Marcelo, nós já desde o início entendemos que deveríamos somar aí, né, ao governo, ao Poder Executivo, né, e continuaremos, no nosso caso, fazendo isso também. A base, sem dúvida, continuará apoiando naquilo que nós entendemos que devemos fazer uma oposição, não uma oposição acirrada, digamos assim, oposição pela oposição, mas aquilo que nós entendemos que não é pertinente, nós falamos, nós conversamos, participamos das reuniões juntamente com o Executivo, quando é necessário também, e sem dúvida o Poder Legislativo estará aí abraçando também, né, os ideais aí junto ao Poder Executivo, mantendo obviamente a nossa independência, né, do Poder, mas somando para que seja realizado o melhor possível para toda a nossa população. E ainda, me permita, Hélio, ainda eu li de passagem que o vereador Paulo Tadeu, que é um ferrenho opositor à administração, elogiou a sua postura, né, como vereador, principalmente no que se referiu ao empréstimo pleiteado e conseguido, não é, pelo prefeito municipal. O vereador Paulo Tadeu mencionou que o senhor foi absolutamente coerente com a bancada, ainda que a sua postura pessoal fosse contra a aprovação do empréstimo. Como é que o senhor recebe isso? Eu vejo assim que há uma coerência do nosso trabalho, né, de modo geral, nós procuramos ser coerentes, e quando nós entendemos que, ainda que nós tenhamos uma posição contrária ou tenhamos alguma situação até em dúvida em relação a algum ponto, mas procuramos aí o consenso, né, da maioria e apoiar aquilo que é uma decisão da maioria. No caso aí da observação do vereador Paulo Tadeu, fico inclusive aí, né, engrandecido aí, né, porque na verdade nós observamos aí uma questão levantada por um vereador da oposição, um vereador que ideologicamente temos posturas contrárias, mas que temos também uma boa convivência. Professor, nós sabemos que essa eleição realmente deixou um pouco chamuscada a base do prefeito. E se fala agora que a líder do prefeito na Câmara deverá ser a vereadora Lígia, que perdeu na votação para a primeira secretaria da mesa, para a vereadora Cissa do PT. O senhor acha que a vereadora Lígia vai se recuperar desse baque, vai poder conduzir a bancada do prefeito a um bom termo? Eu acredito que sim, né? Na verdade, a vereadora Maria Lígia já, nesse momento, ela já recebeu, né, com tranquilidade essa situação. Lógico que no dia ali há uma situação até de surpresa, de chateação, de mágoa, enfim, há de fato isso, mas ela já superou, ela leva com muita tranquilidade essas questões e tenho certeza que ela fará, se de fato confirmada aí a liderança dela, né, junto ao governo, eu tenho certeza que ela responderá à altura essa liderança. Me permita aqui, professor Hélio, retribuir os votos de bom dia que nós estamos recebendo, direcionados também ao vereador, obviamente. Muito obrigado. A Dani Marques, ao Adriano Barbosa, seu parente Rafael. O Rafael está lá ligado. Rafael Scalvi, está lá em Amparo. Está lá em Amparo. Saudando aí e desejando um bom ano novo ao professor. Muito obrigado. Nós temos mais um intervalo, é bem rápido, vamos voltar já já. Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui para o último bloco já. O programa bom passa sempre depressa, né? Com o novo presidente da Câmara Municipal, professor Carlos Roberto. O professor continua ministrando aulas ainda normalmente? Sim, continuo ministrando aulas. Trabalho lá na Escola Davi Campista. Então, na parte da manhã, me dedico ao magistério. Aí procuro
fazer o máximo das obrigações na parte da manhã, né, para que não acumule, né, o serviço todo e, sobretudo agora, né, assumindo aí a presidência da Câmara, com os trabalhos que serão multiplicados. O senhor recebeu 920 votos. Sim. Há 2 anos atrás. Quem é o seu eleitorado? O meu eleitorado, ele é muito disperso, né? Eu tenho aí um grupo grande de pessoas da paróquia, das 2 paróquias, na verdade. Quais que o senhor Eu frequento a Basílica Nossa Senhora da Saúde, né, desde menino, mas também participamos ali da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que é aí ao lado da minha casa. Então, tem uma grande participação aí no meu eleitorado dos católicos, mas tem uma parcela também, curiosamente, de pessoas protestantes, como, por exemplo, da congregação cristã. É mesmo? É curioso, muitos se encontram comigo e manifestam, né, que o apoio à minha pessoa também. Também alunos, ex-alunos, professores, né, enfim, ele é disperso. Ali um grupo de vizinhos, né, obviamente dos parentes, né, e pessoas que nós fazemos um trabalho juntamente com a obra missionária Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É um trabalho feito em toda a cidade, então essas pessoas também têm nos apoiado. Pois não? Professor, toda vez que nos aproximamos de uma eleição, 2 temas são recorrentes em relação ao legislativo. Primeiro, número de vereadores. E segundo, salário desses mesmos vereadores. Sim. Quais são as suas posições com relação a esses 2 temas? Para Poços de Caldas especificamente. Em relação ao número de vereadores, eu entendo que o número de 15 vereadores é o suficiente para a cidade, né? A cidade está crescendo, né, mas, no entanto, nesse momento, entendo que 15 vereadores é o suficiente para o nosso trabalho. É lógico que quanto mais nós participarmos, quanto mais nós estivermos presentes nos bairros, nas instituições, isso é melhor para todos. Mas 15 é um bom número. Em relação ao salário, eu observo que há uma questão aí ligada, algumas pessoas entendem ser um alto salário, realmente é um bom salário, né? Não adianta a gente dizer que não é um bom salário, mas eu acredito que ele é pertinente ao cargo que nós exercemos, né? É um cargo de alta responsabilidade, entendo que todas as pessoas, né, deveriam ter um bom salário para suprir suas necessidades, enfim, mas não vejo como um salário exorbitante. Quer concluir? Não, só para um outro tema rapidinho, em relação ao local da Câmara Municipal. Nós perdemos a oportunidade de ter um paço municipal alguns anos atrás e nós sabemos da dificuldade, vamos dizer assim, das instalações da Câmara Municipal. O senhor acha que no futuro deve-se pensar numa opção? Como é que é a sua ideia? Sim, eu penso que nós devemos aí ter uma outra opção. Uma delas seria ampliar ali no próprio local, por exemplo, né, tendo ali o interesse das pessoas em disponibilizar para venda seus apartamentos, temos ali a possibilidade de ampliar no próprio Bauxita. Essa é uma possibilidade. Realmente, a Câmara ela necessita de algumas adaptações em relação, por exemplo, à acessibilidade, né? Então, há questões ali que precisam ainda ser realizadas. Agora, existindo uma possibilidade, num outro momento, né, entendo que nesse momento que nós estamos passando, em termos de Brasil, em termos de Poços de Caldas, entendo que, embora nós tenhamos um orçamento que possibilitaria isso, mas entendo que não é o momento de adquirirmos um outro local e construirmos. Quando for feito isso, acredito que chegará o momento para isso, entendo que a Câmara ela deve ficar na região central. A Câmara, pela própria situação da população que procura diariamente os vereadores, ela não deverá, acredito que não deve estar longe da região central, mas deve estar na região central. E ainda dentro desse aspecto que nós estamos abordando aqui, dessa acessibilidade, dessa facilidade de acesso,
O Alberto Barbosa se manifestando aqui. Na verdade, ele tinha se manifestado antes desse tópico entrar na nossa conversa. Desejando um bom dia a todos nós, ao presidente Carlos Roberto, bom dia a Hélio Scalvi, também deixo um abraço para você aqui. Presidente, vocês têm um estacionamento ao lado da Câmara. Por que não fazem um convênio com esse estacionamento pago pela Câmara para que a população possa estar indo participar às terças-feiras? Porque, segundo o que ele diz aqui, é muito difícil se estacionar no centro. Lembrando, e até é pago, né? A Zona Azul e tal. Lembrando que em outras cidades as câmaras têm o seu próprio estacionamento. Sim, é uma ideia, né? Uma ideia, na verdade não havíamos pensado nisso. É uma ideia interessante que vamos anotar e vamos fazer a análise, né? Por isso é importante aí a participação das pessoas, Claro, né? Porque há questões eu acho que é bem plausível. Sim, isso. bem Inclusive, plausível. a Câmara pode, inclusive, fazer um esquema de carimbo lá, porque senão a pessoa estaciona lá também, porque sabe como é que são as coisas, né? Sim, não, no carimbo, Brasil, né? né? As pessoas vão lá e vão dizer que vão para a Câmara e não vão, mas se houver um controle por parte da Câmara, eu acho muito interessante. Mas é bem plausível. A É ideia. uma ideia interessante. A Nívia Pinheiro, desejando um bom dia também ao professor. Olha que bacana, o Vanderlei Ferreira, dizendo aqui, bom dia, sucesso ao presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas, são os votos dos vereadores de Botelhos, Olha, legal, que estão muito nos obrigado, acompanhando. Que bom. Né, esse abraço também. coleguismo é muito importante. Muito né? importante, muito feliz com essa participação também. Grande abraço, sucesso também para os vereadores lá de Botelhos. Como é que vai ser Inclusive o seu... terra da minha mãe. Minha mãe nasceu mesmo? em Botelhos. O senhor é pós-caldense. Sou pós-caldense. Por acaso também, né? Quase que nasce em Botelhos. Quase nasce em Botelhos. Como é que vai ser o acesso ao gabinete do novo presidente da Câmara? Um acesso restrito? Como é que o senhor pretende trabalhar nesse sentido? O acesso é o acesso realmente livre, né, o máximo possível. Obviamente que temos algumas obrigações em relação a um maior número de reuniões, mas já é uma orientação, né, a assessora do meu gabinete, inclusive saudações a ela, que de alta competência, que é a Karina Monteiro. A nossa orientação é que todas as pessoas que procuram a Câmara, que sejam atendidas, isso continua da mesma forma. Professor, existe, acredito que não seja o seu caso, mas quanto que existe de vaidade quando um cargo desse aparece diante da pessoa? Eu penso assim que, do ponto de vista ali, né, nosso, humano, né, dos nossos defeitos e tudo, pode ocorrer isso sim. No entanto, eu, assim, na minha formação religiosa, né, a nossa formação religiosa, eu peço muito a Deus que essas questões não subam, né, à nossa cabeça. Na verdade, eu entendo esses cargos, como por exemplo presidente da Câmara, como um cargo de serviço, né? É uma honraria, sem dúvida, mas como o próprio Nosso Senhor nos fala no Evangelho, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, eu entendo assim com a questão da responsabilidade e do serviço, né? Nós estamos ali prestando um serviço. No nosso caso, presidente da Câmara, eleição para 2 anos. Então, nesses 2 anos, vamos fazer o melhor possível, conscientes de que, passados os 2 anos, se formos reeleitos, vamos retornar aí a um outro cargo da Câmara Municipal, mas exercendo sempre no sentido da prestação de serviço à população. Professor, passada agora a eleição da presidência, vem a eleição das comissões permanentes. Sim. Né? E uma das comissões mais requisitadas, vamos dizer assim, o senhor já disse até que fez parte, foi da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. O senhor acha que na eleição das comissões deverá se repetir o embate que aconteceu na eleição da mesa diretora? Porque o PT está de olho nessa comissão de Justiça e Legislação e Redação Final. Sim, isso ocorrerá, sem dúvida. Inclusive, já marcamos uma reunião para o dia 9, né, porque nós precisamos já compor as comissões, não necessariamente a eleição, porque a eleição ela poderá ser feita na primeira quinta-feira, logo após a nossa primeira sessão, em fevereiro. No entanto, já no dia 9 agora, reuniremos os vereadores para a composição das comissões. Normalmente as comissões elas são organizadas
mantendo a representatividade. Então, no caso aí da Comissão de Justiça, como as demais comissões também, né, haverá, né, a representatividade o máximo possível dos vereadores. No caso da Comissão de Justiça, sem dúvida, há ali uma visibilidade maior, uma tentativa realmente de participar, inclusive, em relação à presidência. Eu vou lhe fazer uma pergunta que mais ou menos eu presumo a resposta que o vereador vai nos oferecer, que vai se ater aí à dificuldade financeira advinda do governo estadual. Mas como que o senhor avalia, como cidadão até, nem tanto como vereador, a metade do mandato do do prefeito Sérgio Azevedo? Olha, eu vejo assim, que a administração municipal tem sim realizado um bom trabalho. No entanto, enfrentamos aí a questão do orçamento, né? Os recursos realmente, sobretudo em relação aí aos repasses, né, do Estado, da própria União, né, essas dificuldades que nós enfrentamos. Eu analiso aí a administração municipal como, dentro das possibilidades, inclusive dos limites financeiros, analiso positivamente o trabalho do prefeito Sérgio. O senhor arriscaria uma nota de 0 a 10? 8. É uma média alta. 8. Uma média alta, né, Hélio? O senhor não acha que já passou da hora da prefeitura fazer uma reestruturação administrativa? Não é possível uma prefeitura, está certo que Poços de Caldas é uma cidade de grande porte, de médio porte, mas 6.300 funcionários, o maior empregador do sul de Minas Gerais é a prefeitura de Poços de Caldas. Você não acha que já passou da hora? Tem muito cargo comissionado, muita gente tem secretário, subsecretário, adjunto de secretário, sei lá. Você não acha que já passou da hora? Eu acredito que é preciso que seja feita essa reforma administrativa, sem dúvida. Até porque isso não é demérito para ninguém. Não, sim, lógico que não. Não é? Lógico, sem dúvida. São aí vários cargos, inclusive, já de administrações anteriores, né, que foram mantidos. Então, penso que este ano é um ano que é necessário, sim, que seja realizada aí, né, que o senhor prefeito organize uma comissão e seja bem estudada essa reforma administrativa, mas ela precisa ser feita. Sem dúvida. Até porque isso, no meu entender, areja o ambiente, né? Pessoas novas chegando, areja a conduta da própria administração. Não pode chegar ninguém, viu, Pedro? Tem que sair. Se chegar, não adianta a reforma. A reforma é feita com a saída das pessoas. Chegar alguém novo não vai dar certo. É claro que, como cidadãos, nós estamos aí desejando um ano mais ameno ao prefeito, né? Que tem passado momentos muito complicados. Muito complicado. Não é? Nada que ele não soubesse, eu acho, né? Quer dizer, quando a pessoa se predispõe a candidatar a um cargo de prefeito, ele deve saber o que vai ter alguns bônus e vai ter muitos ônus, né? O prefeito foi eleito propondo uma série de mudanças, né? E pelo próprio estilo do Sérgio, sabe? O Sérgio é uma pessoa mais introvertida, assim, eu acho, sabe? Eu acho que ele segura muitos problemas com ele e distribui pouco esses problemas, e talvez tenha uma personalidade que assim faça as coisas, né? Que desenvolva as coisas dessa forma mais centralizadora. Talvez isso até faça com que ele fique mais abatido mesmo, porque os 2 primeiros anos já foram difíceis e nada diz que vai mudar daqui para frente. A tendência é só piorar, porque o governo do estado não tem recurso nenhum, né, Pedro? Eu concordo com você, não é? Concordo com você que ele sabia, não é? Sim. Mas e aqui não tenho procuração para defender o prefeito, mas eu imagino que ninguém, assim como ele, soubesse que levaria esse calote do governo estadual. Ah, sim, isso aí. Que é uma outra situação. Sim. Você conta, não é, mesmo com dificuldades, você conta com aqueles aportes que são de lei. Sim. E de repente esses aportes não chegam. Nessa situação você tem razão. Não é verdade? E aí realmente complica. E da mesma maneira, nós estamos desejando ao novo presidente da Câmara, o professor Carlos Roberto, todo o sucesso do mundo, porque se o Poder Legislativo caminha de uma forma produtiva, de uma forma propositiva, isso reflete no Executivo e, refletindo no Executivo, reflete em cada um de nós. Então, fica o nosso desejo, presidente, que o bom Deus o ilumine na conduta,
daquilo e das decisões que o senhor precisará tomar, e não serão poucas, não é? Então que a luminosidade divina esteja lhe abençoando quando o senhor assumir em fevereiro, já no começo de fevereiro, né? Sim, na primeira sessão, né, já assumimos efetivamente. No entanto, observando que já desde o dia 2 já estamos trabalhando na Câmara Municipal. Tu já está no gabinete novo? Já estou no gabinete novo, fizemos a mudança no dia Que é 2. amplo, por sinal, viu, Hélio? É um belo gabinete. É um belo gabinete. Fizemos já a nossa mudança, né? O vereador Antônio Carlos então foi para o meu gabinete. Ah, vocês trocaram? Trocamos okay. o gabinete. E já estamos trabalhando, inclusive com as reuniões, inclusive já com a participação dos vereadores na próxima semana. Queria observar que a Câmara Municipal, ela está, todos já sabemos disso, mas é importante reforçar, está aberta ao público do meio-dia às 6 da tarde para o atendimento público, embora tenhamos também o trabalho interno na parte da manhã. Os vereadores, normalmente nós vereadores estamos lá todos os dias para o atendimento à população, não apenas na terça-feira, mas nos outros dias também. Uma observação também que eu gostaria de fazer é que nós temos uma assessoria ali de alta competência, a Câmara é muito organizada, a Câmara é bem enxuta, o número de funcionários ali é um número realmente pequeno, mas de uma grande eficácia, e nós não temos nenhum problema grave para resolver, não temos nenhuma pendência que foi deixada, por exemplo, pela mesa diretora anterior, né? Então nós começamos o trabalho realmente com muita tranquilidade. Eu quero aqui brevemente, mas brevemente mesmo, fazer uma observação até em consideração ao nosso telespectador. A postagem chegou em cima da hora do nosso amigo Cláudio Grilo, que está lá em São Paulo, nos assistindo. Ele diz o seguinte: infelizmente, os políticos se escondem em falta de verbas ou falta de apoio do governo estadual. Precisam de criatividade e se aproximar cada vez mais das empresas regionais e centros de acolhimento, como igrejas, APAI, etc. Iniciativa, pelo amor de Deus, coloca o nosso telespectador aqui. É isso? É isso. Muito bem. O presidente Carlos Roberto, tudo de bom, um ano muito feliz, viu? Para o amigo, para a família, e o nosso desejo sincero de que tudo corra da melhor maneira possível. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço pela atenção, sempre a atenção da imprensa conosco, divulgando aí os trabalhos. Agradeço a Deus, né, por essa concessão que Ele me deu aí, dessa honra de exercer a presidência da Câmara Municipal. Agradeço o apoio da minha esposa, Gislene, dos meus filhos, inclusive um deles presente aqui, né, na TV Pós aqui. E, enfim, de todas as pessoas que têm nos apoiado, do nosso presidente do Partido Social Cristão, Vanderlei Monteiro, da assessora do meu gabinete, Karina Monteiro, enfim, que Deus abençoe a todos, um feliz ano novo também a todos aqueles que estão nos acompanhando, a todos aqui da TV Poços. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a gentileza da sua vinda. Hélio, mais uma vez, muitíssimo obrigado, sempre um prazer tê-lo aqui, viu? Eu que agradeço. Só tem uma pergunta, o vereador torce para algum time? Corinthians, né? Puta, ele falou um Corinthians né, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque o antecessor dele é corintiano também, Antônio Carlos. Então, não vamos nos ver livres do Corinthians na próxima legislatura. Um abraço a todos e ótima semana. Um abraço e me desculpa aí com o Adriano Barbosa, que ele fala que eu não li o comentário, mas realmente não chegou para mim o comentário aqui pela rede social. Tá bom, Adriano? Um grande abraço. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado, e o nosso desejo de plenitude e de felicidade para esse seu dia. Até segunda-feira e um bom final de semana.